Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje iniciou-se a tão conhecida mega operação para a legalização de 400 mil pedidos de imigrantes em Portugal, para acrescentar aos pouquíssimos imigrantes que nós já tínhamos. Vamos acrescentar ainda a regularização de 400 mil pessoas. E no dia de hoje venho mostrar-vos um relato do Sr. Deputado Pedro Frazão, que esteve em frente a um destes centros que estão responsáveis pela legalização destes 400 mil pedidos. O Sr. Deputado faz um relato interessante sobre o assunto e, além desse relato, eu gostava de vos deixar uma nota prévia, digamos assim, inicial deste vídeo, que eu acho que era importante, porque eu não me manifestei sobre a questão dos reclusos em fuga. Ora, eu acho importante referir que para um governo que diz que está tão preocupado com a segurança e que não há qualquer tipo de ligação entre a imigração e a insegurança, eu acho que era importante referir que sobre o que se passou, sobre essa fuga de 5 pessoas maioritariamente estrangeiras da prisão, é importante referir que líderes partidários, comentadores políticos, até o Presidente da República, inclusive um dos reclusos que fugiu, que se sente tão impune sobre o que fez, que já disse que vai processar pessoas que partilham os dados pessoais do próprio, já se manifestaram sobre o assunto. Já todos dissemos alguma coisa sobre este assunto, é um assunto mediático, tem sido falado por toda a gente, e é importante referir. Sabem quem é que ainda não se manifestou, pelo menos até à data, até à hora em que eu estou a gravar este vídeo? Ninguém do governo. Não houve ninguém a assumir responsabilidade sobre o que se passou. E eu percebo que estão no governo há 4 meses, não se pode imputar a responsabilidade de tudo o que se passa ao governo, obviamente, mas pelo menos uma posição de humildade a dizer que se vai tentar resolver o assunto tinha que acontecer. A ministra diz estar à espera de informação para se manifestar sobre o assunto. Eu não sei que informação é que ela precisa para dizer há falta de meios, estava um guarda a vigiar 200 câmaras e, portanto, temos que dar meios a estas forças que nós dissemos não dar nem mais um cêntimo. Vamos então ver aqui o relato do Sr. Deputado Pedro Frazão. Peço-vos desculpa esta nota prévia, mas eu acho que é importante falar sobre o assunto e, portanto, num assunto em que muito se diz e pouco se sabe no fundo, porque, ao contrário do que dizia o diretor da prisão, pelos vistos não foram 40 minutos, foi algo entre 1h30 e 2. Vamos então ver aqui o relato do Sr. Deputado Pedro Frazão sobre a questão da imigração. Olá a todos, vim aqui para vos contar uma novidade que vai deixar-vos de boca aberta sobre a imigração em Portugal. Sabem aquela situação dos imigrantes ilegais em Portugal? Pois é, o governo do PSD achou que uma solução mágica e fácil, mas muito perigosa. Estão a fazer uma mega operação de regularização de imigrantes e acreditem, porque está a começar hoje, segunda-feira, por todo o país e até aqui neste centro de atendimento da comunidade hindu em Lisboa. E agora prestem atenção, nós temos cerca de 400 mil processos de imigrantes à espera de legalização em Portugal. E para dar conta disto, o governo meteu aqui nada mais nada menos do que 100 trabalhadores da AIMA e de 8 associações de apoio a imigrantes. Vai ser uma verdadeira maratona para resolver todos estes imigrantes ilegais. E agora, se nós já estamos com uma população estrangeira muito considerável e quase a alcançar a marca dos 15%, com esta legalização massiva de imigrantes, essa percentagem oficial vai de certeza subir muito mais. E sabem o que é que mais me choca nisto tudo? É que eles querem acabar administrativamente com estes milhares de pedidos acumulados na AIMA. É um trabalho gigantesco e que promete dar o que falar. Bom, meus caros, este era o relato do Sr. Deputado Pedro Frazão e eu gostava de falar de 2-3 questões antes de terminar o vídeo, tendo em conta que também já vos mostrei este relato do Sr. Deputado, que estava em frente a um dos centros desta mega operação. Eu gostava primeiro de me centrar na questão da insegurança, que obviamente temos que nos centrar cada vez mais. Eu acho que é importante referir que quanto mais pessoas legalizamos administrativamente sem serem seguidas, sem nós sabermos se estão a trabalhar, se estão a cometer crimes, se estão a fazer seja o que for, vai continuar a aumentar a insegurança, porque há muitas pessoas que, compreenda-se, não vêm para cá para trabalhar. Há muitas pessoas que vêm para ser parasitas, para se apoiarem em estados sociais, pior ainda, para cometer crimes, e crimes, alguns deles gravíssimos, e eu acho que era importante haver um seguimento destas pessoas que entram. Não há. Importante também era referir o papel da comunicação social sobre este tema. Ora, eu vi hoje de manhã no Expresso, numa notícia no Expresso, que só poderia vir no Expresso, obviamente, não é chocante, em que se dizia basicamente que estas pessoas já estão todas em situações de trabalho e só precisam da regularização da sua documentação para continuarem o que já estão a fazer. No entanto, se nós mudássemos de canal, no caso no Expresso não era um canal, foi uma leitura que eu fiz, mas se nós mudássemos de canal na televisão, nós víamos um imigrante a ser entrevistado à porta de um destes centros que está a tratar da regularização destas pessoas, em que ele dizia basicamente que
Ele precisava de documentação para procurar trabalho. Portanto, estas pessoas que aqui estão não estão todas legais, não estão todas em situação de trabalho. E eu estimo, sinceramente, que pouquíssimas delas estejam nessa situação que o Expresso fez questão de afirmar. A comunicação social continua a fazer-nos uma lavagem cerebral sobre aquilo que é a verdadeira situação da imigração e são incapazes de admitir que muitas vezes, numa grande parte das pessoas que cá chegam, estamos a acolher parasitas. Pessoas que se vêm apoiar em estados sociais, que veem facilitismos na obtenção da documentação para depois se aproveitarem do espaço Schengen como fazem tantos, e que veem forma de até perpetuarem o seu estado de vagabundice, se me perdoam a expressão, e que em nada querem contribuir. Não há uma forma de seguir estas pessoas, porque nem sequer temos formas administrativas de legalizar estas pessoas, e eu não quero legalizar a maior parte delas, não há razão nenhuma para se legalizar estas pessoas todas, até porque qual é a necessidade económica destas pessoas todas? Estas pessoas à esquerda, os líderes partidários, insistem a dizer que estas pessoas só chegam porque há necessidades económicas. Eu digo, se há necessidades económicas, mostrem os dados em que estas pessoas seriam inseridas e em que áreas seriam. O que é que estas pessoas vêm para cá fazer verdadeiramente? Porque, além de já estarmos a caminhar para 20%, estamos entre os 15 e os 20%, eu pergunto em que áreas é que estas pessoas estão todas a trabalhar. Quanto é que elas descontam e quantos deles é que podem ser considerados verdadeiramente contribuintes, tendo em conta aquilo que descontam e tendo em conta aquilo que recebem, porque é preciso ser feita essa conta para apelidarmos alguém de contribuinte. Obviamente que uma pessoa que não esteja a receber subsídios e esteja só a contribuir, por muito pouco que seja, está a contribuir e é um contribuinte. Agora, há muitas pessoas que recebem subsídios, inclusive vimos a tão conhecida entrevista de um imigrante à porta da AIMA, um dos vários à porta da AIMA, que dizia que recebia um subsídio do Estado português de 590 euros e que, como as rendas estão caras, não era suficiente. E, portanto, pergunta número 1 para terminar este vídeo. O que é que estas pessoas estão aqui a fazer e em que áreas é que vão ser inseridas? No caso, já fiz 2 perguntas. Pergunta número 2. Estas pessoas, culturalmente, têm alguma coisa a ver connosco? Sim ou não? Pergunta número 3. De que forma é que o governo está a precaver a situação demográfica problemática em Portugal, da morte de pessoas mais velhas, dos poucos nascimentos, das pessoas mais jovens e qualificadas que se vão embora para outros países ganhar salários adequados? Quais é que são as preocupações deste governo sobre o assunto? Porque enquanto fogem reclusos que ainda gozam com a nossa cara quando fogem, enquanto submetemos pessoas, guardas prisionais que estão a zelar pela nossa proteção, a vigiar 200 câmaras cada um, e continuamos a não assumir responsabilidades porque não há nenhuma cabeça prestes a rolar pelos vistos. E, portanto, o que é que este governo está a fazer para tratar de todas as questões que eu mencionei até agora? A demografia, a manutenção cultural do nosso país, a crise habitacional que está a ser pressionada por estas pessoas todas que chegam, o dumping salarial que também é feito por pessoas que estão dispostas a trabalhar por salários muito mais baixos do que os portugueses e por isso é que fazem esses trabalhos, porque não é que os portugueses não façam os trabalhos. Mais uma vez digo, eu acho que isso é uma falácia, é uma estupidez qualquer pessoa que o diga. Os portugueses não passaram a ter peneiras de trabalhar, os portugueses continuam a fazer os mesmos trabalhos, só que vão para o Luxemburgo, vão para a Suíça, vão para a Irlanda, vão para países onde são valorizados, porque continuam a distribuir comida, continuam a fazer limpezas, etc. Portanto, que os meios de comunicação tradicionais deixem de nos atirar areia para os olhos, porque neste momento nós todos percebemos que existe uma grande taxa de responsabilidade na criminalidade de pessoas que não se adaptam à nossa cultura e que não fazem questão de o fazer. E, portanto, se não há uma adaptação, se não há sequer a capacidade de seguir a situação dos imigrantes, nós estamos a acolher pessoas para quê? Para continuarem a dormir debaixo da estação de Santa Apolónia, só que em vez de dormirem numa tenda de forma ilegal, têm um documentozinho e podem abanar um papel a dizer que estão cá legalmente? Há muitas pessoas que têm que ser deportadas. Enquanto não houver coragem e vontade política, não vai ser feito. E, portanto, estamos a caminhar para o abismo. Já vemos isso acontecer noutros países, na Bélgica, na França, etc., em que há cidades, por exemplo, e até no Reino Unido, há cidades onde os nomes mais utilizados para bebés em determinado ano, no ano passado, se não estou em erro, são nomes muçulmanos. E, portanto, no Reino Unido, o nome mais dado não pode ser um nome muçulmano. E, portanto, não me digam que de repente as pessoas do Reino Unido começaram a dar nomes muçulmanos. É a chegada. Estas pessoas vão se começar a unir politicamente, vão começar a ganhar no jogo da democracia e depois sabe Deus o que é que pode acontecer à civilização ocidental. Temos que acordar para a vida.
vida, porque isto já não está para brincadeiras, é o que me parece. Obrigado por estarem desse lado, meus caros. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 19 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.